Sim, tudo pronto. E acho que nós estamos gravando. Então, uma aluna, a Dominique, não foi? Foi Dominique, não foi? Que pediu para resolver, disse que tinha dúvida sobre a lista, né? Fui eu, professor. Isso. Então, vamos lá, gente. A pedido da Dominique, a gente vai discutir alguns exercícios da lista 2. E eu gosto, aí aproveito e vejo se outras pessoas têm dúvida sobre essa lista. Então, falando da lista 2, ela tem 3 partes. Questões da... Então, ou pode dizer assim, 2 partes, sendo que a primeira parte tem 2 subpartes. Primeira parte, exercícios do Menkel. Segunda parte, o que eu chamei de questões adicionais, que, na verdade, acho que é uma só. É uma só. Uma questão que eu coloquei. Por minha conta. Então, vamos lá. E a parte com as questões do Menkel tem 2 subpartes. Questões para revisão e problemas e aplicações. Então, a Dominique pediu a questão para revisão 3. Questão para revisão 1 e 2. Alguém vai pedir para eu discutir? Não? Então, deixa eu só aproveitar e já abri aqui Fala, Raquel. Boa noite, professor. Se você puder, eu gostaria muito que você falasse sobre a questão, a letra D da número 2, da problemas e aplicações. Não, vamos primeiro questões para revisões. Quando chegar em problemas e aplicações, você... Ah, tá, perdão. Vamos na ordem, ok? Certo. Obrigado, Raquel, mas eu não esqueci não, me lembra. Então, eu quero aqui, neste momento, só um minuto, já abri aqui para deixar aberto o glorioso gabarito, que certamente nós vamos copiar isso. Vamos dar uma olhada nisso, né? E a ideia de que o gabarito está correto, está necessariamente correto, não é uma ideia, não é uma boa ideia. Possivelmente há erros nesse gabarito. À medida que eu vou repetindo, lecionando a disciplina mais vezes, num dia vai diminuindo, mas sempre tem a possibilidade de ter algum, né? Porque os alunos vão identificando, fazendo pergunta, a gente vai corrigindo um ou outro erro que exista. Também ainda tem algum. E o que eu fiz aqui foi pegar a calculadora. Já vi que pelo menos uma das questões que a Dominique falou vai envolver fazer conta. Aí precisa admitir. Então vamos lá, gente. Problemas e questão para revisão 3. O que diz o exercício diz o seguinte: durante um longo período de tempo, o preço da barra de chocolate aumentou de 10 centavos para 60 centavos. No mesmo período, o índice de preço ao consumidor subiu de 150 para 300. Corrigindo pela inflação total, quanto aumentou o preço da barra de chocolate? Há mais de uma maneira de fazer que vai levar ao mesmo resultado numérico. Eu vou fazer aquela que me parece mais simples. Então, a gente tem, colocar assim, P0, preço... o diabo permite então usar assim, só para não ver doida. Algumas das minhas letras, por exemplo, meu A maiúsculo é esse aqui, o meu A minúsculo é isso, a diferença é evidente. Porém, o meu C maiúsculo é isso, o meu C minúsculo é isso. Pouco complicado ver, né? Às vezes, quando eu estou escrevendo, eu tento deixar... tem que ser pelo tamanho, às vezes eu não faço uma boa diferença. Ou deixar o C maiúsculo assim. Outra que é um pouco complicado é o P. Esse é o meu P maiúsculo, esse é o meu P minúsculo. Uma coisa desse tipo. Em particular, se você estiver usando como é o quase, algo sem linha, né, sem pauta, ver a diferença do P maiúsculo para o P minúsculo é complicado. Então, a princípio, nesta questão, eu usaria P minúsculo para o preço de chocolate, P maiúsculo para o índice de preço. O problema é que o meu P maiúsculo, no quadro, acho que a diferença do meu P minúsculo para o meu P maiúsculo é essencialmente nula. Então, vou usar outra letra. Vou ter que precisar de uma segunda letra. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse Q, ao invés de ser quantidade aqui, é o preço do chocolate, tá? Ele custava 10 centavos em uma certa data, que eu chamo de data 0, numa data posterior, que chama de data 1, ele passou a custar 60 centavos. Por sua vez, o índice de preços.
era igual a 150, passou para 300. E a pergunta do livro é o quanto aumentou o preço da barra de chocolate. Corrige, levando em conta a inflação. Se você quisesse saber o quanto aumentou o preço da barra de chocolate, por exemplo, seria 50 centavos ou a variação percentual de 10 para 60, que aproximadamente é 500%. Tá? Então, passagem daqui para cá, desse preço para esse aqui, nós estamos falando de mais 500%. Um crescimento de 500%. O diabo é que nós tivemos aqui uma inflação de, se fizermos a conta, 100%. O índice de preços dobrou, né? Então, a gente quer saber o quanto aumentou o chocolate, ou seja, de 500 além de 100%. Uma possível resposta, mas que não é precisa, seria falar 400%, mas não é exatamente 400%. Eu prefiro... assim como vocês devem estar lembrados, no final da aula passada, eu falei que, por exemplo, a taxa nominal, a taxa real de juros se relacionavam desta forma aqui, onde o Rzão é a taxa nominal de juros, o Rzinho é a taxa real de juros, e Π é a taxa de inflação, e que isto poderia ser aproximado por esta soma aqui. Então, você falar que o nível de preço, que o preço do chocolate cresceu 400%, levando em conta a inflação, também é uma aproximação, não é seria 500 mais 100. 500 mais 100 não, 500 menos 100, né? Não é exatamente isso. Então, eu vou fazer uma outra conta aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. O que eu quero? Peraí. Eu vou olhar para esta variável aqui. O preço de chocolate dividido pelo índice de preço. E aí vou olhar para a variação percentual desta senhora aqui. Tá? Porque aí eu estou levando em conta o que o preço do chocolate subiu. O preço do chocolate dividido pelo índice de preço. Aí você pode, o que seria, então, o que sobre o preço? Seria o equivalente a um chocolate compraria de cestas de subjacentes ao índice. Tá? Então, o que eu quero fazer? A minha conta é simplesmente olhar para 0,1 sobre 150 e ver a variação percentual disso quando vai para 0,6 sobre 300. Tá? Aí calcular esses dois valores aqui e calcular a variação percentual dessas duas frações, entre essas duas frações. Tem mais de uma maneira de fazer isso, eu vou fazer rapidamente aqui com a... Por exemplo, você poderia multiplicar aqui tudo por 10, aí ficaria 1 sobre 1.500, multiplicando aqui para tirar a ver, ficaria 6 sobre 3.000, poderia cancelar 6 com 3, simplificar antes, jogar na calculadora, aí cada um vai ter uma maneira de fazer, mas eu vou simplesmente, então, colocar aqui 1. E vou então, peraí. 1, enter, 150, divide. Ai. Eu gostava mesmo da calculadora física. Esse aqui sacode, mano. 150 divide. Store 9. 9. Tá lá na memória. Então, agora, 6. Enter.
Então, agora, store 9. Store, não. Ai, RCL8. Paguei tudo, desculpe, gente. Então, lá. Enter 150, divide, Enter. 6, Enter. 300, divide, perde, 1 menos. Está tudo errado. 1, Enter. 150, divide. 6. Store 9. Então, agora a gente quer a variação percentual do que está no... Vamos saber, gente. Estou toda hora me enrolando, botando na memória. Esse aqui, ó. É 0,02. Pronto. Está aqui o chat preguiçoso. Esse outro aqui é que dá uma dízima. 1, Enter. 150, divide. Dá 0,006. Dá uma dízima. Então, 200%. Resposta final, 200%. É isso que tem no gabarito? Sim. Tá? Então, basicamente, esse 200%, obrigado, esse 200% que está lá no gabarito, eu nem lembro, deixa eu ver aqui o que é o gabarito. Acho que o gabarito é só o número, 200%. Provavelmente. Eu estou lendo aqui a listão. Lista 2. 200%, isso. Esse 200% que eu coloquei no gabarito é a variação percentual desta fração aqui, tá? Desculpe pela demora aqui nas contas. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Sobre essa questão? Quem tinha levantado, Dominique, ficou claro? Ficou, professor, muito obrigada. Tá, agora então isso... Agora nesse aqui, problemas e aplicações da lista 2. Professor, nesse exercício não seria mais fácil fazer com aquela fórmula? Qual fórmula? Que relaciona a taxa nominal de juros, taxa real de juros? Que fala assim, quantidade atual é igual à quantidade no ano base, vezes o número de preços atuais sobre o número de preços no ano base. Ah, sim, poderia fazer. Já entendi o que você quer dizer. Porque aí fica muito mais fácil, porque é só você fazer Obrigado. x é igual a 0,10 vezes 300 sobre 150. Você chegou a 200% também, Tamires? Sim. Aí você descobre que... Perfeito, olha, obrigado por ter colocado isso, Tamires. Porque aí você descobre que o valor vai dar 0,20. Aí Obrigado, 0,20 para 60, 200%. Perfeito, Tamires. Você tem razão. É outra maneira de fazer. A Tamires fez de uma outra maneira, mas chegou exatamente a 200%. Como eu falei, tem mais de uma maneira de fazer. Então, vamos aproveitar e discutir o que a Tamires fez. Eu vou apagar tudo aqui, gente, que acho que tem uma parte que eu gostaria de salvar, mas para salvar parte do que está aqui no quadro, acho que é melhor apagar tudo e reescrever o que eu quero. Vamos lá, o exercício diz o seguinte, Q0 é igual a 0,1, não é isso? Q1 igual a 0,6, P0 igual a 150, P1 igual a 300, não é isso? Eram esses os números, não eram? Não são esses os números? Isso. Obrigado, gente. O que a Tamires fez? E chegou a 200%. Para calcular a variação percentual é a mesma coisa. O que a Tamires, não sei se é exatamente isso que ela fez, não sei se ela pegou o Q0 e se eu entendi direito, mas uma coisa que poderia ser feita, me corrija, me diga, Tamires, se você fez isso. Você pegou o Q0, dividiu por P0 e multiplicou por P1, foi isso?
Você chegou a fazer essa conta? Ou teria pego alguma coisa assim, Q1 dividido por P1 e multiplicado por P0? Que teria feito alguma dessas duas contas? Não, eu fiz assim. Eu descobri qual seria o valor do Q1 no outro ano. Sim. Como o valor do... Espera aí, você está dizendo o seguinte, você expressou esse Q1 a preços da data zero. Isso. Então, basicamente, você fez o seguinte, você avaliou isso aqui, ó, 0,6 sobre 300 vezes 150. Eu botei assim, o preço de Q1 no ano, quer dizer, o preço de Q0 no ano do Q1 é igual a 0,10 vezes 300 sobre 100, 150. 150, era o que eu tinha escrito aqui antes, é que eu não botei o número. Tá, entendi. Tudo eu bem. não dei os números, Eu vou fazer exatamente como a Tamires fez. Você pegou o Q0, dividiu por 150 e multiplicou por 300, não é isso? E eu vou, então, vamos lá, eu vou chamar isso aqui de Q0 tio. Quem é o Q0 tio? É o Q0 dividido pelo P0 vezes P1, que é igual a 0,1 sobre 150 vezes 300, não é isso? E aí, esse aqui é igual a 0,2, tá? Então, esse que eu chamei de Q0 com tio em cima é 0,2. Mas quem é esse número Q0 tio que eu coloquei aqui? O Q0 tio é o preço do chocolate na data zero em unidades monetárias da data 1, ou seja, dividido pelo índice de preços da data zero multiplicado pelo índice de preços da data 1. Tá? E aí, isso dá, quando você faz a conta das 300 sobre 150, dá 2, não é isso? 0,2. Aí, quando você calcula a variação percentual, aí você vai calcular, vou marcar aqui em vermelho, a variação percentual de 0,2. Ops, eu queria vermelho e botei cinza. Desculpe. Você calcula a variação percentual de 0,2 para 600, espero que dê a mesma coisa. Que aí você está multiplicando por 3. Ponto 2, enter, ponto 6, 200%. Tá? O mesmo 200% que tem no gabarito. Não poderia ser de outra forma. Então, isso foi o que a Tamires fez. Ela pegou pegou o preço do chocolate na data zero, expressou esse preço do chocolate em moedas da data 1, ou seja, fez essa conta aqui, e obteve isso que eu chamei de Q-tio zero. E calculou a variação percentual desse 0,2 para o 0,6. Outra coisa que pode ser feita aqui, que também tem que dar 200%, é chegar aqui e calcular o preço do chocolate na data 1. E em seguida, pegar o preço do chocolate na data 1, expressá-lo em moeda da data 0, preços da data 0, e calcular a variação percentual. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar o que eu vou chamar agora aqui de Q1 tio, que vai ser Q1 sobre P1 vezes P0. Então, isso aí é o preço do chocolate na data 1 expresso em unidades, preços da data 0. Isso aqui é 0,6 sobre 300 vezes 150, é isso. Ou seja, esse Q-1 vai ser igual, que aqui vai ser sobre 2 é 0,3. E aí você calcula a variação percentual deste 0,3 que está aqui, não, na verdade, do 0,1 que está aqui. Ficou parecendo um coração, mas não era um coração, não, era só parecendo um círculo mesmo. E, de novo, isso dá 200%, né? Que a diferença é... Você passa de 1 para 3, você cresceu 200%. Multiplicou por 3. Crescimento de 200%. Então, a passagem daqui para cá
200% também. Então, tanto faz. Você tem pelo menos 3 maneiras de fazer. Aquela que eu fiz inicialmente e essas outras 2 que eu fiz por conta do comentário da Tamires. Inclusive, a álgebra não, os números para a calculadora ficam mais simples da maneira que a Tamires tinha feito, que eu fiz agora, né? Dava umas fraçõezinhas chatas na primeira maneira que eu fiz. Um pouquinho chatas. Ok. Aí tem uma da Luísa Castelo Branco. Já olha a sua pergunta, Luísa. Tá, é a mesma que uma outra colega tinha falado, a Raquel, eu acho. A gente já chega lá. Então, que a gente está indo na ordem. Então, nessa questão para revisão, tinha mais questões para revisão, essa parte da lista. Há 4 de questões para revisão. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não? Então, nós vamos em frente. Problemas e aplicação, alguém ia pedir o 3, na verdade, acho que 2 alunos, sobre a 3. Problemas e aplicações, 3. A 2, alguém vai pedir. Eu passei aqui a 2, 3, 4, 6 e 9. A 2, alguém vai pedir? Então, a 3. Sim, professor. A 2, alguém vai falar alguma coisa? Diga. Na letra C... Da 2 de problemas e aplicações. Fala, Tamires. Isso, na letra C. Eu não entendi porque ele fala que o tamanho da garrafa vai aumentar. E aí, no gabarito está dizendo que isso vai interferir no cálculo. Antes de eu olhar o gabarito, deixa eu olhar a pergunta aqui, que eu estava olhando o vamos lá, só para entender. Essa questão 2 que a Tamires está... Problemas e aplicações. Então, número 2, o autor dá uma tabela com preços de 3 bens, bola de tênis, bola de golfe, garrafa de Gatorade, e dá informações com preços e quantidades para 2 anos de cada um dos 3 bens. Aí ele pede para calcular um índice de preço, usar essas informações para montar um IPC. Tá? Aí o item A, bem, se pergunte a variação... Desculpe, não. O item A. Calcula a variação percentual do preço de cada um dos bens, jogar na calculadora, é isso? B, constrói um IPC e calcula a variação percentual desse IPC que você construiu. Aí o item C. Se você soubesse que o tamanho da garrafa de Gatorade aumentaria de 2001 para 2012, essa informação afetaria o cálculo da inflação, da taxa de inflação? No meu modo de ver, sim. Aí, desculpe, aqui tem mais de uma resposta possível. Você poderia me dizer, não afeta nada, simplesmente você usa aquela tabela que está lá e você vai calcular a taxa, vai ter a mesma taxa de inflação, só que, no meu modo de ver, veja bem, a pergunta, se você soubesse que o tamanho da garrafa de Gatorade aumentaria, e o exercício fala em garrafas de Gatorade, tá? Então, o que você deveria fazer, suponha que ali está dizendo que a garrafa de Gatorade, inclusive, até para deixar claro, esse aqui ele fala, tá, é o seguinte, 2011, não é isso que eu quero, não, desculpe. Quero isso aqui, quero cor azul, perdão. Para o Gatorade, falando do preço do Gatorade, ele diz que o preço do Gatorade era $1 em 2011 e passou para $2 em 2012, tá? Aí suponha, só para facilitar, que a informação que você recebe é o seguinte, mas esse preço de $1 em 2011 era para a garrafa de meio litro, ao fato que esse preço de $2 é para uma garrafa de 1 litro. O que você deveria fazer, então? Você deveria chegar aqui, corrigir a tabela da seguinte maneira, cortar 2 e colocar 1, né? Porque o preço de meio litro ficou inalterado. O meio litro continuou custando R$1. De forma mais geral, o que você deveria fazer é modificar esse preço aqui de 2012 para levar em conta a mudança no tamanho da garrafa. Inclusive, se a garrafa tivesse diminuído, por exemplo, se a garrafa tivesse diminuído de tamanho,
você deveria colocar aqui um preço maior do que 2. Você deveria ajustar esse preço ao tamanho da mudança no tamanho da garrafa. Aí, consequentemente, você iria mudar o IPC e isso impactaria a taxa de inflação. Neste momento, eu estou aqui falando com os senhores, a minha resposta é que isso deveria impactar a taxa de inflação. Deixa eu ver agora o que eu escrevi no gabarito. Sim, no gabarito está isso, mas o que eu tinha entendido é que, assim, como você não mudou a quantidade de produtos, então não afeta, porque eu achei que entraria naquele problema que o IPC não calcula, que seria a mudança na qualidade do produto, vamos dizer assim. Eu diria o seguinte, essas mudanças que você consegue capturar sem problemas, você deveria levar em conta, tá? Então, se antes, por exemplo, um produto qualquer, sempre vendido em embalagem meio litro, para ser vendido em embalagem 1 litro, o pessoal que está coletando o preço deveria levar isso em consideração, porque isso é uma coisa fácil de detectar, tá? O que é difícil de detectar, você mensurar, por exemplo, preço de um celular. Como é que você compara o preço a mudança, desculpa, qualidade de um celular? Como é que você compara um celular ponta de linha agora em 2021 com um celular que era ponta de linha 2017? Qual é o ajuste que você tem que fazer no preço? Meio complicado, não é? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, mas é que eu achava que o IPC iria ignorar isso, porque Não. continua sendo a mesma quantidade de garrafas. Aquilo que é facilmente detectável é a boa. Aí eu imagino que o pessoal do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas e dos outros institutos, o que eles podem levar em conta, eles levam em conta. Vamos colocar assim, o fato da gente ter apontado que algumas coisas, algumas mudanças, a gente não consegue incorporar ou mensurar ou levar em consideração no cálculo do nível de preços, não quer dizer que a gente ignore todas. Então, aquelas que são passíveis de mensuração deveriam ser mensuradas, até porque é uma coisa relativamente simples de fazer. Imagina o seguinte, tem gente coletando preço, e aí ela coletava preço, por exemplo, de uma garrafinha de leite. Era garrafinha de 1 litro, agora passou a ser garrafinha de meio litro. Passa essa informação para o pessoal que está processando os dados sem maiores problemas, né? Não é muito complicado fazer esse ajuste, tá? O que é difícil, como é que você vai fazer? Não, tinha esse celular aqui em 2006 que não tirava foto da carteira de identidade, não tinha essa função de funcionar como se fosse copiadora de documentos. Agora tem esse celular que tira. Então, antes o celular não tinha selfie, agora o celular tem selfie. Como é que você lê? Aí é mais complicado. Essas que você pode, de forma relativamente simples, incorporar, levar em consideração na hora que você está calculando a mudança no custo de vida, você deveria levar em consideração, tá? Eu respondi, Tamires? Sim, entendi sim. Obrigada. Tá. Agora, vamos lá. Que tem algumas coisas aqui no chat e eu não sou muito bom de chat. Vocês têm que me ajudar, gente. Vocês não fiquem me jogando na fogueira assim, não. Vamos lá. O 649. Nossa, o chat meu. Parece uma coisa nova no chat. Vamos lá. 649, a Luísa Castelo Branco falou sobre a questão B da letra B da questão 3. Já vamos chegar lá, tá? Vamos na 2. Dominique Queiroz, foi a Dominique que tinha falado no começo, antes da aula começar, você tinha falado também da 3 aqui, dessa parte de problemas e aplicações, não é isso, Dominique? Isso, professor. Obrigado, então vamos chegar lá. Agora, a Beatriz. Deixa eu ver, Beatriz está dizendo que entendeu o meu argumento, é isso, Beatriz? Isso. Tá. E a Raquel tem um comentário. Introdução de novos produtos na questão D. Deste mesmo item, desta mesma questão 2, item D. Ah, tá. Ok, item D. É isso mesmo. É a pergunta da Raquel. Se você soubesse que a Gatorade introduziria novos sabores, essa informação afetaria o cálculo da inflação? Eu não estou olhando para o gabarito. Eu diria que não. Porque simplesmente aqui é o seguinte,
você está levando em conta aqui a garrafa de Gatorade de laranja ou tangerina, tá? Sabor tangerina. Aí apareceu, quando digamos, aqui você aqui coletou o preço de Gatorade. Isso é preço, desculpe. Isso é o preço do Gatorade sabor tangerina em 2011 e 2012. Quando a pessoa estava coletando, o pessoal que faz a coleta de preço, estava levantando preço em 2011, só existia Gatorade sabor tangerina. Aí, quando eles, algum momento em 2012, quando eles estavam coletando os preços, descobriram lá na prateleira e apareceu aqui um Gatorade novo, sabor maçã. Tem aqui dessa cor meio alaranjada, que é o tangerino, ou laranja, sei lá, maracujá, que diabo seja, e apareceu um aqui com uma outra cor, laranja, maçã, que não tinha antes. E agora? E agora nada. Esse é um preço, desculpa, é um bem que não estava na cesta, está fora da cesta e você simplesmente ignora. Tá? Então, no meu modo de ver, a introdução desse novo sabor deveria ser pura e simplesmente ignorada na avaliação do IPC e da taxa de inflação. Possivelmente, em algum momento, quando da reavaliação do índice, da definição de uma nova cesta, aí poderia ser incorporado esse novo bem. Então, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Não, aí eu disse, não, esses novos sabores são irrelevantes para o cálculo do índice. Tá? Perguntas? Então, vamos para o item pergunta 3, que era aquela que tinha surgido, tinha sido falado no começo da aula. E eu burramente fechei a página. Fechei o livro, perdi a página. Vou procurar aqui de novo, tentar achar. 3. Os habitantes de Vegópia gastam toda a renda com 3 bens: couve-flor, brócolis e cenoura. Aí ele dá alguns valores para o couve-flor, para o brócolis e para a cenoura, quantidades e preços. 2 anos, 2010 e 2011. Não dá preço, não. Ele dá a quantidade, por exemplo, 100 cabeças de couve-flor, gastaram R$200. Então, aí ele pede o preço. Aí é R$2 a unidade, chamou de cabeça de couve-flor. Aí pede para calcular também o IPC. Tá? Aí o item C, qual é a taxa de inflação em 2011? Então, vamos devagar. Alguém vai fazer alguma pergunta? No item A, desculpe. Perdão. Desculpe, gente. Vamos lá. Esse é o item 3. As linhas gerais da pergunta eu li aqui rapidamente. A primeira dúvida que acho que surgiu foi da Raquel no item B. Raquel não, Dominique. Item B, foi isso, Dominique? Isso, professor. Item B, tá. O item A, alguém está com alguma dúvida sobre o item A? Não, então a gente vai tomar o item A como dado, só que a gente precisa da resposta do A para fazer o item B. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Ver se eu consigo copiar e colar o A para ficar aqui no quadro para a gente. Não tem lá no gabarito, eu vou mais rápido eu copiar e colar. Então, o que a gente tem que fazer, o item B, você tem que montar uma tabela com anos. Perdão, a gente quer usar azul. Espero não errar. Se vocês acharem que eu estou errando, me avisa. A gente vai colocar aqui o ano. São quantos bens? 3, né? Couve-flor, brócolis e cenoura. Eu vou usar os números 1, 2 e 3, na ordem que 1 é couve-flor, 2 é brócolis, 3 é cenoura. Tá?
Então, esses aqui são os preços. Eu posso botar isso aqui. 1, 2, 3. Seria, mas, na verdade, esse pedaço aqui, o negócio aqui, ó. Se fosse no Excel, ficaria mais bonito. Tá? Então, os preços que a gente calculou aqui... Nossa, que coisa horrorosa. Desculpe, gente. Não tenho coragem de deixar assim. Para fazer isso melhor. Todo torto. Desculpe, mas, afinal de contas, isso vai para o YouTube, né? Vocês não querem que isso vá uma coisa horrorosa para o YouTube. Vai fazer umas linhas horizontais que fiquem um pouquinho mais orientadas. Horizontal. 1, 2, 3. Então, aqui em cima nós estamos falando de preços. Isso aqui, evidentemente, são os anos. E aqui eu vou colocar V, que é o valor da cesta, tá? Então, eu preciso dos preços, e os preços a gente vai puxar aqui rapidamente no gabarito. Então, couve-flor 2, aí não sei, eu botei 2011, são 2 anos, né? 2010 e 2011, não é isso? Sim. Eu troquei aqui. Então, eu tenho que fazer uma correção ali, aqui e ali. Os preços. Couve-flor 2, brócolis 1,5, cenoura 0,1. 2011, 3 para couve-flor, 1,5 para o brócolis e 0,2 para cenoura. Aí, o que a gente precisa, lembra, para montar um índice de preços, a gente precisa dos preços dos diversos bens e das quantidades que a gente vai considerar para cada cesta. Então, ele disse, no item B, ele fala, considerando o item o ano de 2010 como ano base. Perdão. O ano de 2010 como 2010. Vamos ler como está no livro, não precisava repetir ano. Considerando 2010 como o ano base, ou considerando o ano 2010 como período base, calcule o IPC. Então, nessa que diz que 2010 é o ano base, quer dizer também o seguinte, você vai pegar as quantidades de 2010, consumidas em 2010. Então, as quantidades, eu vou escrever aqui embaixo. Q1, que é a quantidade do primeiro bem, que é o couve-flor, em 2010, 100. A quantidade do segundo bem, que é brócolis, são 50, a gente chamou de maços, né, unidades, sei lá que diabo era isso, um maço de brócolis. E cenoura foram 500 unidades de cenoura em 2010. Tá? Então, o que seria o valor do índice? 2 vezes 100, mais 50 vezes 1,5, mais 0,1 vezes a quantidade. Perdão, fazendo a ordem, do mesmo jeito aqui, estou botando quantidade, não, preço vezes quantidade. E aqui é o que é ok. Então, desculpe, vou tentar fazer isso sempre do mesmo jeito. Preço vezes quantidade. 2 vezes 100, mais 1,5 vezes 50, mais 0,1, que é o preço, vezes 300. E no outro vai ser 3 vezes 100, mais 1,5 vezes 50, mais 0,2 vezes 300. Aí tem que se me jogar isso aqui, esses valores, na calculadora. Professor, licença, seria 500, não? Ao invés de 300? Definitivamente. Muito obrigado, jovem. Quem foi que falou? Foi Dominique. Obrigado, Dominique. Estava errado. Muito obrigado pela sua atenção.
Então, aqui, como a Dominique corretamente apontou, isso aqui estava errado. Então, vamos lá. O primeiro aqui é, nesse pedaço aqui, 200. Aqui é 75. 275 mais 50. 275 mais 50, eu acho que aqui é 325. E aqui seria, vamos botar aqui, seria 300 mais 75, 375 mais 250. 375 mais 250, eu já estou ficando velho, prefiro colocar na calculadora. 3. Não é impossível que eu tenha errado. 625. É mais 100. Errei em algum lugar? Obrigado. 0,2 vezes 500. E eu botei 200, né? Eu botei, acho que falei 200, né? Então aqui seria 525, é isso? É 475 que fica. 475, obrigado. Você chegou a fazer essa questão? Sim. E achou o mesmo número no gabarito? Sim. Tá, obrigado também. Então, chegamos até aqui. Então, veja bem, agora isso não é um índice ainda. Isso é o valor da cesta. E o que o exercício pediu exatamente? Nesse item, calcule o IPC de cada ano. Ainda não acabou. A resposta final, vou botar aqui no cantinho. Vou usar P para denotar o IPC. Então, o P de 2010 é 325 sobre 325 vezes 100, tá? Que é o valor da cesta no ano em questão, 2010, vezes o valor da cesta no ano base, vezes 100. E o índice de preço de 2011, o IPC de 2011, aí vai ser o valor da cesta em 2011, 475, vezes o valor da cesta, dividido, né? Pelo valor da cesta no ano base, 325, vezes 100. Aí, se eu não tiver... Então, esse aqui, evidentemente, este aqui é igual a 100, o primeiro. 2010. 325 sobre 325 é 1. E o outro é 475, enter 325 dividido, 100 vezes 146,15, que eu achei aqui. É isso que tem no gabarito? É. Tá, então é aproximado, esse último aqui é aproximadamente igual a 146,15. Atenção! Não coloquem essa percentagem aqui, não. Está errado. É 146,15. Não pode botar a percentagem aqui. Aí, para as pessoas que tinham me pedido o item B, ainda há alguma dúvida? Não? Aí, o que era o item C? A taxa de inflação. Vai ser calcular a variação de percentual de 100 para esse valor aqui, que dá justamente 46,15%. Tá? Próxima pergunta. Então, a taxa de inflação tem que ser percentual. Observe no gabarito, hein? Só olha o gabarito. Lá no cálculo do IPC, eu botei 2011, 146,15. Item C, que era a taxa de inflação, eu botei 46,15 com sinal de percentagem depois, 46,15%. E lembrando, caindo em prova, isso é de bom grado que o aluno utilize pelo menos uma decimal. Chegar aqui nessa questão e botar que a inflação é 47%, não. Coloca no mínimo, uma decimal. Próxima pergunta dessa lista, gente. Da lista 2. Alguma pergunta? Ok, se tiverem mais dúvidas sobre a lista 2, os professores podem trazer na próxima aula. Então, feita a discussão sobre lista, eu gostaria, então, agora, olhar outro... Só um minutinho, desculpe. Abrir isso aqui, é um pouco quente aqui. De nada, para as pessoas que fizeram pergunta, obrigado. Obrigado também pelas pessoas que apontaram
erros, fizeram comentários. Outras perguntas sobre a matéria, sobre o que a gente discutiu em aula, ou sobre o que está acontecendo no mundo, em particular no Brasil, na área de economia, pandemia, que impacta a economia. Se eu souber responder, tentarei. Tenho por hábito não deixar as perguntas dos alunos sem resposta. Tento, pelo menos. Na melhor das minhas habilidades, eu tento responder. Não temos perguntas? Nem sobre as notícias que estão saindo, nada? Não? Então a gente vai em frente. Vou começar o tópico 3. Moeda e sistema monetário. Aí é bom que a gente vai poder falar do Pix rapidamente. Não vamos dar muita atenção ao Pix, mas falaremos do Pix. Então, vamos lá. Trazer este senhor para cá. O PDF, trazer aqui para o leitor de PDF, trazer para esse quadro. Então, nós estamos entrando no tópico 3, moeda e sistema monetário. Então, observe o seguinte, quase todas as transações, ou seja, compra e venda, né? Só para uma vez, se alguém comprou alguma coisa, outro agente vendeu algo, né? Cada compra está associada a uma venda e vice-versa. Então, essas transações usualmente envolvem a entrega de um bem ou serviço. Por exemplo, alguém comprou um chocolate, se algum bem ou um corte de cabelo, que é um serviço, né? Ou uma sessão de cinema. De um bem e serviço útil, ou seja, que é capaz de satisfazer algum desejo, em troca de papéis, caso alguém pague em cédulas, ou poderia ter colocado também moeda, pedacinhos de metal. Por exemplo, o que serve uma moedinha de R$1? Só para comprar coisa. A gente não come aquilo, não mastiga aquilo. Lá, a princípio, não tem muita utilidade, né? Pode ser útil um dia, se você estiver fazendo, por exemplo, uma prova, precisa desenhar um círculo, você pode usar a moedinha de R$1, tá? Fora isso, não vejo muita utilidade para aquilo. É para comprar coisas, né? Então, observe o que está acontecendo. Você quer um chocolate, que é alguma coisa útil, você entrega aqueles papeizinhos inúteis, aquelas notinhas sujas que a gente tem na carteira, ou às vezes nem o papelzinho, é só um registro contábil, alguns bytes de computador que são adulterados ou registrados. Você, por exemplo, faz você compra alguma coisa com Pix, seja pessoalmente ou no Mercado Livre, ou também compra alguma coisa na loja americana online, ou na loja americana. Você vai na loja americana, compra alguma coisa que você queira, por exemplo, de novo, um chocolate, e paga com cartão. Você nem entregou aquelas notinhas, cédulazinhas sujas. O seu cartão de crédito passa numa máquina, e o que acontece é que fica registrado junto à administradora do cartão, e possivelmente ao seu banco, em alguns locais registra-se que você fez um gasto equivalente ao valor do chocolate. Tá? Bem, parece que tem uma mágica acontecendo ali. Tem um vendedor que está entregando algo útil, que é o chocolate, por exemplo, ou recebendo em troca algo que não presta para nada. Mas a próxima bolotinha, o próximo boletim, explica por que o vendedor aceita isso. O vendedor aceita se engajar nessa transação porque ele tem a expectativa de que aqueles papelzinhos sujos e inúteis, ou registros contábeis, TEDOC, TED, lançamento em cartão de crédito, PayPal, que diabo seja, ele vai mais à frente poder utilizar para uma transação que está uma dívida ou comprar alguma coisa que ele tem interesse. Tá? Então, observe o seguinte, a moeda, se quiser deixar isso bem claro, pensa só em moeda, no sentido estrito, cédulas e o papel moeda, ou cédulas ou moeda metálica. Esses objetos são aceitos em nossas transações
porque quem recebe, o vendedor, tem expectativa de que vai poder utilizá-los numa transação futura. Ok? Vale para a moeda e vale também para registro de cartão de crédito, todos os tipos de transação que a gente faz. Bom, dito isso, agora eu vou falar uma coisa que possivelmente muitos dos senhores não pensaram, que quando alguém me alertou disso, eu fiquei... Imagine a seguinte situação. Eu estou indo comprar um chocolate, vou pagar, digamos, com uma nota de R$5. Na hora que eu estou entregando aquela nota de R$5, parece uma notícia na televisão, o vendedor vê ou fica sabendo, se torna público, notório, todo mundo fica sabendo, que a partir daquele momento, essas cédulas e moedas que nós temos não servem mais para nada. O governo vai recolher, ou o governo está dizendo, não usa isso, é tudo falso, uma coisa desse tipo, uma coisa sem pé nem cabeça. É tudo falso, não usa isso que nós vamos recolher, vamos trocar, não sei o quê. Não vai servir mais para nada. Será que o vendedor aí me entregaria o chocolate? O que vocês acham? Se eu queria o chocolate em troca daquela nota de R$5? Tem algum aluno ainda aí? Não aceitaria, né? Obrigado. Foi a Isabela que falou? Isso. Obrigado, Isabela. Ele não aceitaria, né? Ele não aceitaria. Então, assim, se de repente todo mundo achar que a moeda que existe no Brasil não vai ser aceita, ela para de ser aceita. Não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, observa que coisa. A moeda, em vez de o quão aceita, qualquer lugar que você vai no Brasil, você consegue usar a moeda brasileira, o real. Inclusive fora do Brasil, em alguns locais você consegue usar fora do Brasil, no Paraguai, acho que na Argentina também. Eu acho que você não consegue usar o real em Paris, Washington, essas coisas, mas aqui, países próximos ao Brasil, pelo que eu sei, você usa o real, se não sem nenhum problema, mas com boa chance. Perto da fronteira do Brasil, imagino que ele seja relativamente bem aceito, né? Então, a aceitação da moeda, que é generalizada, ela só ocorre porque existe a expectativa de que amanhã ela vai poder ser utilizada, e se um dia todo mundo tiver certeza que ela não serve mais para nada, ninguém vai aceitá-la. Então, ela realmente ela é aceita por conta da convicção ou crença das pessoas de que ela será aceita, ou que existe uma boa chance dela ser aceita amanhã ou daqui a uma semana, alguns meses. Tá? E agora eu vou falar uma outra coisa, que também é a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, como é que pode? Não é um raciocínio muito complicado, não. Ele vai pelo inglês, inglês é conhecido como backward induction. Está girando em torno, não vamos ficar discutindo isso muito, mas o conceito é esse. Que nós poderíamos traduzir para o português como indução de trás para frente ou indução reversa. Nesse exemplo que eu estava discutindo, que eu falei, eu vou comprar um chocolate, na hora que eu estou comprando chocolate, é divulgada a notícia que a moeda que eu queria usar vai deixar de ser aceita, vai perder valor. E será que o vendedor aceita? Vai aceitar? Aí vocês concluíram que não. Deixa eu mudar isso um pouquinho. Suponha que a notícia seja a seguinte. Na hora que eu estou comprando a moeda, dando aquela nota de R$5, vai dizer que perdeu o valor, diz,
a partir de amanhã, essa moeda não vai ser mais aceita. Será que o vendedor, seria algo inteligente da parte do vendedor, parar assim e pensar, não, como é só amanhã, eu posso aceitar agora, entrega o chocolate e recebe a nota. Seria algo inteligente da parte dele? Eu vou dizer que não. Por quê? Digamos que ele aceite. Tem uma chance dele não conseguir, quase certo que ele não vai conseguir passar isso para ninguém, né? Então não entendeu. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Quer perguntar? Quer discutir? Quer discordar, inclusive? Evidentemente, pode. Então não entendeu o que eu falei? Sim, não há dúvida. Então o argumento que eu queria dizer é o seguinte: a ideia não é só que a moeda ela vai ser aceita no futuro próximo. É algo mais forte. O fato dela ser aceita hoje não implica só que existe uma crença generalizada de que ela será aceita daqui a um dia, 2. É mais do que isso, é uma crença generalizada que ela não será rejeitada no futuro, por mais distante que seja esse futuro. Por que eu estou dizendo isso? Suponha, então, assim, olha, se ela amanhã perde valor, já não deveria aceitar hoje. E se depois de amanhã ela perder o valor? Se depois de amanhã ela perder o valor, amanhã ela não deveria ser aceita também. E, consequentemente, não deve ser aceita hoje. Eu posso ir jogando essa data que ela perde valor, o que eu quiser, para frente, amanhã, depois de amanhã, o dia depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, e chegar. Daqui a um mês ela não aceita. Então, um dia antes desse mês, do fim do mês, ela não é aceita. E 2 dias antes do fim do mês, ela não vai ser aceita, porque ali mais à frente ela não vai ser aceita. Então, se alguém chegar aqui e falar, olha, é garantido que daqui a um mês a moeda brasileira não vai ser aceita mais para nenhuma, nada. Não tem jeito, acabou. Não vai ser aceita. Ela perde valor na mesma hora. Não deveria perder. Se não perder, é porque alguma da gente estão se equivocando. Tá? Perguntas. Então, por que aquele nome de indução reversa que você pega o que vai acontecer na última data, digamos, daqui a um mês, e esse evento que acontece daqui a um mês tem uma implicação para um dia antes desse mês, de chegar no fim do mês, que, por sua vez, tem uma implicação para 2 dias antes, para 3 dias antes, para 4 dias antes. Então, você vai voltando até chegar à data de hoje e fazer alguma conclusão sobre o que vai acontecer na data de hoje. Perguntas até aqui? Bom, então tem algo aqui importante que a gente vai falar agora, então, essa parte de dupla coincidência de desejos, que a moeda elimina a necessidade disso. Uma coisa importante, no mundo que não existisse moeda, ou que não existisse um meio de troca, a moeda já teve várias formas. Por exemplo, campos de refugiado, cigarro já funcionou como moeda, ou como meio de troca. Se você elimina, não tem nada que sirva como meio generalizado e amplamente aceito de troca, você precisa que em cada transação ocorra a chamada dupla coincidência de desejo. O que eu estou querendo dizer? Nesse caso que eu falei, eu comprei chocolate, o que acontece é que eu compro um chocolate por exemplo, no supermercado, na loja americana, onde quer que seja. Eu chego na loja americana para comprar chocolate, eu olho para chocolate, eu quero chocolate. A loja americana, ela não precisa se preocupar se eu vou entregar para ela algum bem ou serviço que seja do interesse da loja americana. A loja americana não precisa estar preocupada se eu amanhã vou aparecer lá para trabalhar algumas horas para ela, ou se eu vou ajudá-la a gerir os seus recursos financeiros, ou se eu vou conversar sobre o pessoal lá na loja americana tivesse interesse no manual do Menkel, se eu vou dar uma aula de manual sobre o manual do Menkel para o pessoal na loja americana, não tem interesse, não. Não tem interesse em nada disso. Nos dá o dinheiro, a gente entrega o chocolate. Tá? Se não existisse um meio de troca, ou a moeda, quando eu quisesse comprar alguma coisa, eu precisaria achar alguém disposto a vender aquele objeto que tenho interesse e que tivesse interesse em alguma coisa que eu pudesse fornecer, alguma coisa relacionada à economia,
ou sei lá, alguma outra coisa que eu saiba fazer. A vida seria bem pior. Bem pior. Seria muito mais difícil a gente fazer as transações, né? Levar a cabo essas transações. Tá? Então, a moeda ela facilita muito a vida do ser humano. Muito, muito, muito. E ela permite, consequentemente, que a gente tenha mais trocas e mais especialização. Vou falar rapidamente por que isso é bom. Mais especialização, a gente vai estar discutindo aqui, não sei se vocês já ouviram falar em vantagens comparativas. Ouviram falar? No outro curso de economia? Sim. Basicamente, vantagem comparativa, a ideia é assim, pode até, por exemplo, dar aqui um exemplo, suponha que tem um médico, o camarada é o bambambam da medicina, numa área qualquer, não sei, por exemplo, oncologia, tá? Câncer, tá? É o bambambam, é o médico dos médicos nessa área. E cada consulta dele, ele cobra R$ 1.500. Por outro lado, ele também é um faxineiro excelente. Por exemplo, ele consegue limpar o imóvel, o apartamento, a casa dele, em 2 horas. Porém, ele tem a opção de contratar uma pessoa que vai levar o dia inteiro para limpar a casa dele e cobra, digamos, R$ 200. O que é melhor para esse médico? Ele limpar a casa dele em duas horas ou contratar aquela pessoa que leva o dia inteiro, digamos, 8 horas para limpar a casa dele? Claramente é melhor para ele, eu falei, acho R$ 200 o valor, né, que seja, contratar a pessoa, pagar os R$ 200 e naquelas 8 horas fazer, por exemplo, 8 consultas, ou 6 consultas, como ele cobra R$ 1.500, R$ 1.500 pela consulta, vai levantar muito mais do que o necessário para pagar o salário da pessoa que foi lá limpar a casa dele, ou remunerar a pessoa que foi lá limpar a casa dele. O ponto aqui nesse exemplo simples que eu dei, eu falei, que o médico tem vantagem absoluta, tanto em consulta como em faxina, mas ele tem vantagem comparativa em faxina. Então é melhor que ele... Faxina não, em medicina, desculpe. É melhor, consultas, é melhor, tratamento de câncer, mais específico, era o exemplo que eu tinha falado. É melhor para o médico e para a sociedade que ele se especialize em consulta e contrate pessoas para fazer as outras coisas para ele. Cozinhar, lavar, passar, anotar recado e coisas do tipo. Tá? Então, a especialização ela permite que quando os agentes, os indivíduos, e não só indivíduos, estabelecimentos, mas, por exemplo, as fábricas, elas são especializadas em sentido. Uma fábrica que produz automóvel não pode, digamos assim, questão de minutos, parar de produzir automóvel e produzir celular, né? Não é possível. Às vezes é viável você fazer alterações. Eu estava lendo algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, montadoras de automóveis dos Estados Unidos, como Ford e outras, pararam de diminuir a produção de automóveis e passaram a produzir equipamentos para aviões, para o esforço militar e assim vai. Isso é comum. Então, assim, você imagina, estaleiro, que era dedicado à produção de navios para a Marinha Mercante, passam a trabalhar na produção de navios de guerra e assim vai. Alguma adaptabilidade você pode ter na indústria, mas não é, primeiro, não é imediata e provavelmente não é 100%. Você não consegue, por exemplo, transformar uma siderúrgica num estabelecimento que vai produzir aparelhos celulares. Imagino que não seja possível, ou seja, extremamente custoso. Então, os recursos produtivos, eles são especializados. Isso é bom porque aumenta a produtividade. Você consegue produzir mais bens. Tá? Então, o fato da moeda eliminar a dupla consistência de desejo ajuda os agentes a se especializarem. Porque se eu tivesse obrigado, cada vez que eu quisesse comprar alguma coisa, achar alguém que tivesse interesse em algo que eu pudesse fornecer, eu precisaria, certo, para conseguir, como não há tanta gente assim interessada em
aulas de economia ou discussão sobre economia, alguma coisa que eu possa falar sobre, eu precisaria aprender outras coisas. Seria pior. Minha vida seria bem pior e de todo mundo. E mais trocas é que, não haver dúvida, sem trocas, meus caros, esse volume imenso de trocas que acontecem continuamente, nós estaríamos numa situação muito pior. Imagina um ser humano sem troca, estamos falando o seguinte, no limite, sem troca nenhuma, é voltar para as cavernas. Desastre, assim, muito pior do que a pandemia, seria muito pior, o bem ruim. Tá? Perguntas? Bom, acredito que essa breve exposição tenha já servido para ilustrar como uma moeda importante na sociedade moderna, na sociedade como a gente vive hoje. Então, nesse capítulo, nós vamos discutir alguns conceitos de moeda, que há mais de um conceito, por exemplo. Pix é moeda? Cartão de crédito? Sim e não. Vamos ver mais à frente. De acordo com algumas definições, sim, de acordo com outras, não. E as chamadas instituições que emitem moeda. Como que é isso, professor? Emite moeda na Casa da Moeda do Brasil, ou Banco Central? Esse é, por exemplo, em certo sentido, sim, mas, por exemplo, você quer utilizar Pix, você não contrata isso com o Banco Central. Cartão de crédito também não é com o Banco Central. Então, vamos tentar deixar essas questões claras mais à frente, ao longo da discussão desse tópico. Então, tem uma seção no livro texto chamado Significado da Moeda, e então a ideia é assim, moeda é um conjunto de ativos na economia que os agentes usam regularmente para comprar bens e serviços. Então, você pode colocar, quer dizer, entra pode utilizar isso para comprar bens e serviços, isso entraria com moeda. Então, de certa forma, assim, moedas metálicas, cédulas, papel moeda, isso entra, isso é claramente uma moeda. Mas não é só isso. Por exemplo, um talão de cheque, você ainda pode usar em alguns lugares, cartões de crédito, agora tem o tal de Pix, né? Cartão de débito também. Por exemplo, o Rio Card, aquele cartão de transporte. Eu não colocaria como moeda porque eu pensaria, você pode usar para compra de diversos bens. Então, o Rio Card você só pode usar para comprar um tipo específico de objeto, né? Transporte. Eu não colocaria como moeda. E aí, mas se você admitir que cartão de crédito é moeda, mas então, assim, o que a gente faz? Se quiser saber a quantidade de moeda, a gente conta o número de cartões de crédito que existe na economia. Então, se o Alexandre tem um cartão, as alunas vão usar um que parece que é a Juliana tem um, o Alexandre, Juliana, Raquel e a Isabela tem um. São 4 cartões. Não, a gente não conta 4 cartões, a gente conta o saldo, né? Então, um cartão pode gastar, tem saldo lá, limite, 4 mil, outro 2, outro 1.000, outro 5 mil, você soma esse saldo e você teria a quantidade de moeda, pode poder de compra, que é aqueles cartões de crédito disponibilizados. Perguntas até aqui, gente? Não? Então, agora nós vamos falar das funções da moeda. São 3 que, infelizmente, ficou 2 numa página, uma na outra. Eu deveria ter quebrado antes, feito uma quebra de página ali em funções da moeda. A primeira função da moeda é o meio de troca que a gente discutiu. Você utiliza a moeda, você desfaz moeda quando você compra alguma coisa, você recebe moeda quando você vende algo. Tá? Então, o meio de troca é essa função mais tradicional, principalmente a primeira que a gente fala, quando começa a falar, que a gente discute quando começa a falar de moeda. Perguntas até aqui? Tem uma no chat. Desculpa, Isabela, eu não tinha visto. Com frequência isso pode acontecer. Se a pergunta você colocar no chat, eu não perceber. Não, eu não diria que ele é um bem. Desculpe. Se alguém não viu o chat, a pergunta que surgiu no chat foi assim: o Rio Card seria um bem porque você compra, certo? Não, eu não diria que ele é um bem. Eu diria que ele é um ativo que você pode usar para fazer compras. No caso, só de transporte. Que, por exemplo, conta corrente, conta bancária. Eu coloco dinheiro na conta também e fico com saldo lá que eu posso gastar com cheque ou com cartão de débito. Então, funciona como exatamente o Rio Card. Eu não digo que o Rio Card, eu, pelo menos, Alexandre,
Não digo que o Rio Card ele é moeda como cartão de crédito, que ele não tem. Por exemplo, o cartão de crédito eu posso usar para comprar chocolate, comprar outras coisas, para fazer reserva de hotel, para quase tudo hoje, hoje é relativamente raro um estabelecimento comercial que não aceita cartão de crédito, né? Não vou dizer que é raro, mas pelo menos os maiores, todos eles aceitam, né? Às vezes você vai em um lugar de estabelecimento menor, não aceita cartão de crédito, ou só aceita o débito, tá? Mas vamos pensar cartão de crédito. Eu até considerei a diferença do cartão de crédito para o Rio Card. Inclusive, desculpe, eu lembrei, eu não tenho, mas sei que eu ouvi dizer que existe cartão de crédito pré-pago. Não existe cartão de crédito pré-pago? Eu já vi cartão de débito pré-pago, certamente eu sei da existência, isso eu posso garantir. Então não seria um cartão de crédito pré-pago, seria um cartão de débito pré-pago, que funciona também como crédito. Sei que o Banco do Brasil tem isso, não sei se outros bancos têm. Como é que funciona isso? A pessoa, o correntista, ele quer, por exemplo, ele quer dar para o filho, por exemplo, quer deixar para dar um dinheiro mensal para o filho, ele dá um cartão com o nome do filho ou da filha ou de alguém que ele queira. Pode até ser, acho que pode, não sei como é que funciona, mas pode ser no próprio nome do correntista. Se quiser, por exemplo, questão de segurança. A pessoa tem muito dinheiro no banco, mas não quer andar com aquele cartão de crédito que dá acesso à conta bancária ou limite do cartão de crédito, ele pode pegar esse cartão pré-pago. Eu acho que aí você coloca lá R$2.000 de saldo, como se fosse celular pré-pago. Aí naquele cartão você pode fazer um pagamento até R$2.000, gastar até R$2.000. Então, assim, se for pensar o Rio Card, pelo menos o que eu já usei, que às vezes você pode ganhar o Rio Card que já vem carregado de quando você está trabalhando, né? Do empregador te dá um cartão saldo, né? Às vezes desconta do salário ou não, depende da situação. Mas o Rio Card eu já fiz o seguinte, eu simplesmente comprei o cartão e faço carga, fazia antes da pandemia, né? Não uso desde que a gente entrou nessa situação caótica. Então, qual seria a diferença do Rio Card para um desses cartões pré-pago? A diferença é a aceitação. O Rio Card só funciona no ônibus, né? No ônibus ou no metrô, outros meios de transporte, como é que é o nome? Aquele que tem no centro, PLT. Enquanto o cartão de débito, a aceitação é muito mais ampla. Perguntas? Eu acho que, pelo que eu entendi do comentário no chat, possivelmente a dúvida da Isabela foi sanada, então a gente vai em frente. Segunda função, unidade de conta. A gente já usou a moeda aqui com este propósito, o de unidade de conta, quer dizer o seguinte, quando a gente calculou o PIB, tinha lá 10 laranjas, 5 bananas, a gente converteu tudo isso em valor monetário, multiplicando pelo preço do valor de mercado da banana, né? Então, é algo... isso é coisa de economista. Uau! Deixa eu ver uma coisa aqui. Count. Double enter. Vamos ver aqui. Quando eu estudei contabilidade, me falaram que tinha sido um Frei italiano que tinha criado o double enter. Ok. Então, vamos aceitar que a Wikipedia está correta, que é parecido com o que eu falei. Lembrando, uma boa coisa que eu vim falar. A gente pode aceitar como verdade tudo que está na Wikipedia? Podemos? Não. Muita gente pode editar ali. Né? Mas às vezes, por exemplo, quando a nossa memória está meio falha, a gente vê, no meu caso acontece, eu não lembro alguma coisa, olha na Wikipedia, isso, se não é isso, é bem próximo. Então é o seguinte, eu lembrava quando eu tinha estudado contabilidade, que alguém falou que tinha sido um Frei italiano que tinha criado o sistema de partidas dobrada. Lembrava disso, não lembrava o nome nem a época. Aí aqui na Wikipedia eu estou vendo que foi um... Agora não foi um Frei, aqui ele está dizendo um mercador, né? Então tá, Então, realmente, eu vou aceitar isso, convertir na cabeça um Frei. Vocês ouviram falar de um Frei italiano, quando estudaram contabilidade? Vocês estão fazendo contabilidade, não estão? Ouviram falar do surgimento de partidas dobradas? Dominique Queiroz ouviu falar de um Frei também, né? No período passado. Bom,
Mas vamos assumir aqui o relevante aqui para a gente, que foi no século XIII, digamos que tenha sido século XIV, enquanto o Adam Smith, que é considerado o pai da economia como ciência, mas já tinha uns caras discutindo economia antes, veio bem depois disso. Então, a contabilidade com partidas dobradas já vinha antes da economia surgir como ciência, né? Então, essa ideia de usar a moeda como meio de unidade de conta já estava aí antes de a economia surgir como ciência, você aceitar que o Adam Smith é o pai da ciência econômica. Então, essa ideia de usar a moeda como unidade de conta não surgiu com os economistas. Por que eu estou falando isso? Porque você pega um balanço patrimonial de uma firma, você lista lá todos os bens e direitos no ativo, você está listando tudo sob que forma? Valores monetários. O dinheiro lá no chamada conta caixa, o saldo em conta corrente, depósito à vista, é inequivocamente valor monetário. Tudo bem, mas por exemplo, você pega prédio, apartamentos, imóveis, maquinário que a firma tem, você está listando por valores monetários. Então, a moeda ser utilizada como unidade de conta já é uma coisa bem antiga. E só para não ter dúvida, eu vim aqui e falei do sistema de partidas dobradas, que o Frey tinha feito, que eu teria sido, parece que agora está dizendo que foi o Mercador, que eu vi ali na Wikipedia, mas teria surgido naquilo que é hoje a Itália, né? A Itália não existia como Estado nacional na época. Possivelmente, você não precisa de partidas dobradas para utilizar a moeda como unidade de conta. Não, é evidente que isso já era utilizado como unidade de conta antes, né? Então, não é muito difícil imaginar. No século I a.C., uma nação ia para a guerra, tinha que fazer uma estimativa do jogo. Vai haver uma guerra, estimativa dos gastos. Quanto vai ter que gastar para comprar a armadura, ou carruagem, ou alimentar os cavalos, pagar soldo de soldado, assim vai. Bom, terceira função da moeda, reserva de valor. O que isso quer dizer? Que basicamente você não é obrigado, desculpe, isso de acordo com o fato que você não está obrigado a gastar a moeda imediatamente. Você recebe algum recurso, alguns valores, digamos, R$100, você não é obrigado a sair correndo com gastar aqueles R$100. Você pode guardar uma cédula em espécie, uma cédula na gaveta ou na carteira, mesmo que seja por períodos de tempo curto. Você, por exemplo, sair de casa para ir a algum lugar, você pode levar só o dinheiro. Não é recomendável, se possível, evitar, né? Mas você pode sair de casa só com o dinheiro da passagem. Precisa de passagem de ida e a passagem de volta, se você não tem o carro, alguma coisa assim. Então, até por um período curto, você pega, digamos, R$10, gasta R$5 para ir a algum lugar. De manhã, quando você volta no fim da tarde, você gasta os outros R$5. Ou você sai de casa para passar o dia fora, vai levar um dinheiro para fazer um lanche, também, aquele dinheiro que você levou está funcionando como reserva de valor. Você posterga as compras. Perguntas, senhores? Bom, desculpa, por que isso é bom? Porque a gente não quer comprar tudo correndo, né? A gente não quer quero comprar todas as minhas necessidades alimentares do mês. Se eu recebesse meu salário, tivesse que comprar tudo que eu preciso comer correndo. Ia ser bem ruim. Ainda bem que eu posso postergar a minha aquisição daquilo que eu preciso, daquilo que eu vou comer e outras coisas. Bom, aí a gente vai entrar agora a falar da ideia de liquidez. A liquidez está relacionada à facilidade com que um ativo pode ser convertido no meio de troca da economia. A primeira coisa, a moeda é o mais líquido de todos os ativos, porque a moeda já é o meio de troca da economia. Você pode imaginar, até pensar no balanço patrimonial de uma firma, você lista conta caixa, depósito à vista, depois você vai listando contas a receber a curto prazo, depois você lista contas para receber daqui a um ano, e lá no fim você lista, lá embaixo, no permanente, você lista imóveis, né? Imóvel é muito menos líquido do que recurso que está no caixa. Tá? Então, a moeda é o mais líquido de todos os ativos. Mas vamos comparar, fazer rapidamente a comparação
de dois ativos distintos, ou tinha nada de 4, compará-los 2 a 2, em pares. Por exemplo, o que seria mais líquido? Um apartamento conjugado em Copacabana ou uma cobertura suntuosa na Avenida Atlântica? Possivelmente um apartamento conjugado, né? É mais simples de vender, né? Obviamente, sem perder valor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: suponha que você coloca um apartamento conjugado à venda e você recebe uma oferta lá, digamos, de 300 mil reais. Se você esperar mais um mês tentando vender, talvez você consiga aí chegar até 310 mil reais. Mas o ganho é modesto nessa espera adicional de um mês do apartamento conjugado. Mas imagina que tem uma cobertura suntuosa, 1.000 metros quadrados, na Avenida Atlântica, de frente para o mar, no melhor pedaço ali da Avenida Atlântica. Aí recebe uma oferta, digamos, 10 milhões de reais. Mas está baixo. Há um ano vender o outro é similar por 15 milhões de reais. Aí você espera um ano para chegar a 15 milhões de reais. Tá? Então, para você chegar naquele o valor potencial da cobertura, você tem que esperar muito mais do que do apartamento conjugado. Por quê? Tem um número de potenciais compradores, é muito maior, entre outros fatores, de um apartamento conjugado do que uma cobertura imensa na Avenida Atlântica. Mesma coisa, por exemplo, aquele outro exemplo que eu coloco, aquele carro popular versus uma Ferrari. É mais fácil você vender rapidamente um veículo simples, chamado carro popular, do que você vender um veículo de alto luxo, seja no Brasil ou em outro país do mundo. Por exemplo, vender uma Ferrari na Itália deve ser mais complicado do que vender um veículo simples da Fiat. Né? Perguntas? Bom, aí a gente chama a atenção, seguindo o que o livro texto fez, que apesar da sua elevada liquidez, a moeda não exerce perfeitamente a função de reserva de valor, essa terceira função aqui. Por quê? Por causa de uma coisa chamada inflação. A maior parte dos países tem alguma inflação, mesmo que baixe. A moeda tende a perder valor ao longo do tempo. Tá? Sem contar que, para períodos longos, assim, um mês ou mais, por exemplo, ela tem uma desvantagem adicional que ela certamente não rende juros. Então, enquanto em vários países do mundo, você tem a opção de colocar um recurso que você não vai usar ao longo do mês numa conta que rende, numa aplicação financeira que rende juros, mesmo que pequenininhos. Tá? Então, a moeda tende a perder valor ao longo do tempo devido à inflação e, além disso, ela não rende juros, ao contrário de outras opções de outros ativos, alguns outros ativos que existem por aí. Perguntas até aqui? Bom, agora, tipos de moeda. Já existiu, pelo menos, a chamada moeda mercadoria, que possuía valor intrínseco, por exemplo, ouro, chocolate, cigarros. Eu já mencionei aqui campos refugiados após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde cigarro funcionava como meio de troca. Possivelmente também pode chegar numa outra situação, nesses campos de refugiados, chocolate também funcionar num outro local, contexto, chocolate funcionar como meio de troca. O que eu estava falando? Eu também lembrar, a história aqui é a seguinte. Por acaso, hoje até eu assisti um vídeo curto sobre isso no YouTube. Terminada a Segunda Guerra Mundial, com várias fronteiras foram redesenhadas, e particularmente isso afetou muitas pessoas de etnia alemã, que, por exemplo, tinha algum pedaço da Alemanha que foi incorporado à Polônia. Então, a população alemã que lá estava saiu, se dirigiu, sobrou em teatro, não foi uma parte, perdão, a Alemanha é um país relativamente, é um país europeu ainda, um país grande. Então, tinha um pedaço da Alemanha que foi incorporado à Polônia, vários alemães saíram de lá e se dirigiram para Berlim, outras cidades, ainda continuaram na Alemanha.
Aí imagina o caos, guerra, destruição, prédios destruídos, já não tinha moradia para todo mundo que estava lá antes, ainda vem chegando os refugiados, e essas pessoas muitas delas foram para campos de refugiados. Parece que as condições eram bem duras nesses campos, bem difícil a vida. E aí a Cruz Vermelha distribuía para os refugiados umas cestas, alguns pacotes com objetos diversos, chocolate, cigarro, outras coisas. E parece que de acordo com o economista Friedman, um texto que eu li dele, nesses campos de refugiados, em algum momento, cigarro virou moeda. Então, os cigarros eram, além de ser utilizado para fumar, as pessoas também utilizavam o cigarro como meio de troca. Tá? Então, aí alguém que recebia, por exemplo, alguém recebia muito chocolate, ou recebia chocolate e não consumia chocolate, queria se desfazer de chocolate, podia trocar o chocolate por cigarro e lá tentar usar o cigarro para comprar pasta de dente, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, essa chamada moeda mercadoria, ela tem alguma utilidade por si só, né? E tem a moeda que tem valor intrínseco, que frequentemente chamada, que é como nós temos hoje, que é frequentemente chamada de fiat money, tá? E no inglês, qual seria o significado de fiat money? Boa pergunta, eu deveria ter anotado. Agora, é basicamente... Não seria fiduciário, não? Fiduciário, obrigado. Obrigado. Tá? Obrigado, é isso. Mas a ideia é assim, é como a gente está discutindo, é aquela que funciona sempre, aquela que serve, que apesar de não ter utilidade, é aceita. Acho que é a ideia. Tá? E tem também algo chamado curso forçado, que eu anotei aqui, não me lembro se o livro fala, é que alguns países, se não todos, a moeda tem curso, a moeda local tem curso forçado. O que isso quer dizer? As pessoas não podem se recusar a receber a moeda, ou legalmente não pode. Claro que pode. Tem que ser o seguinte, alguém chega, um dia eu vou em algum lugar, chego e digo, eu quero comprar um café, aí o camarada, não, mas eu dou dar uma não aceito não, hoje eu só aceito dólar. A princípio, legalmente isso não pode ser feito no Brasil, as pessoas não podem se recusar a aceitar a moeda nacional, tá? Então, o curso forçado é isso, o governo tem uma norma, uma imposição legal, dizendo que a moeda nacional tem que ser aceita. E, entre outras coisas, ela vai ser aceita, inclusive, para recolhimento de imposto, né? Você tem que pagar imposto para o governo, você vai poder pagar, deveria pagar na moeda, você estará apto a pagar na moeda nacional, né? Tá? Perguntas? Então, a próxima sessão do livro, intitulada Moeda na Economia Norte-Americana, eu botei norte-americana entre aspas, os conceitos aqui discutidos são gerais, então a gente vai estar falando algo que vale para o Brasil também, tá? Então, a primeira coisa, o chamado estoque de moeda tem forte influência sobre diversas variáveis macroeconômicas e no próximo tópico vai particularmente sobre o nível de preços, pelo menos num horizonte de prazo relativamente longo prazo. A gente discute mais essa ideia de curto e longo prazo. E o que é o estoque de moeda? Por exemplo, antes de falar desse que está aparecendo aqui, suponha que você conseguisse, fosse possível, e de certa forma é feito, eu tento se fazer, apurar o valor de todas as moedas metálicas e todas as cédulas em circulação. Isso seria E agora observa o seguinte, isso tem você diria, a informação seria o seguinte tipo, no dia 9 de agosto de 2021, a quantidade de moeda que circulação total, de moeda metálica em circulação na economia brasileira, era de tantos bilhões ou trilhões de reais, sei lá qual for a unidade. Isso é o estoque de moeda. Num conceito que eu falei aqui, suponho que você olhar só para as cédulas e a moeda metálica. Tá? Então,
Então, a ideia é assim, a quantidade de moeda que existe na economia que pode ser utilizada para efetuar transações é o chamado estoque de moeda. E, normalmente, o estoque de moeda ele pode ser mensurado somente num dado instante no tempo. Dia 31 de dezembro, dia 31 de janeiro, dia 8 de agosto, e assim vai. Tá? Perguntas até aqui? Agora, o nosso próximo problema é que a gente precisa dizer o que é moeda antes de mensurar o chamado estoque. Porque, quando eu falei aqui, olha, suponha que a gente esteja falando de moeda metálica e cédulas. Isso seria um conceito. Mas, na verdade, esse conceito é muito restrito. Nós queremos incluir outras coisas. Vamos ver mais à frente outros conceitos de moeda. Vamos começar discutindo aqui alguns bem simples. Aí, acho que com isso a gente vai encerrar a aula de hoje. Alguma pergunta até aqui, gente? Então, vamos em frente. Primeiro, a gente vai usar essa sigla agora sempre, aqui, pelo menos neste tópico. PMPP, papel moeda em poder do público. Isso quer dizer o seguinte, todas as moedas e cédulas que estão na mão das pessoas e empresas, mas isso aqui vai ficar público não bancário. Você exclui daí o Banco Central do Brasil, exclui o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander e outras instituições bancárias, ok? Então, você pode imaginar o seguinte, suponha que a gente conseguisse apurar o Banco Central faz isso, o valor, eu pelo menos estimo de forma relativamente acurada, o valor das moedas e cédulas em mão desse público não bancário. Isso tem um nome, PMPP, papel moeda em poder do público. Tá? Então, por exemplo, dinheiro que está na minha carteira faz parte do PMPP. Dinheiro que está na carteira ou no bolso dos senhores faz parte do PMPP. Dinheiro que está no caixa do restaurante ou do supermercado aqui próximo da minha casa, isso faz parte do PMPP. Dinheiro que está no caixa do Banco do Brasil, numa agência aqui perto da minha casa, não faz parte do PMPP, que é tudo que está em mão do público não bancário. Ok? Perguntas até aqui? Não? Aí tem um outro conceito, que é um pouco mais amplo que o PMPP. É o chamado papel moeda emitido, PME. É engraçado, fala papel moeda, mas entra ali também no papel moeda as cédulas metálicas. A terminologia é essa, eu não posso mudar. A gente tem que viver com essa terminologia, tá? Ah, por que você não pode mudar? Você pode criar conceitos, palavras novas. O que fica meio feio é você ficar criando e ninguém usar, né? Então, eu não vou me meter a criar conceitos que as únicas pessoas que iriam usar seriam os alunos que seriam obrigados a usar para ter boa nota na prova. Não vou fazer isso. Segundo ponto, que não seria correto com o senhor, mas você vai fazer um outro curso, se eu tivesse usado outra terminologia, ao invés de falar papel moeda emitido, ou vai fazer uma prova, ou vai ler um texto, isso vai te atrapalhar. Então, vamos lá, o papel moeda em poder do público inclui, então, na verdade, o papel moeda, as cédulas e também as moedas metálicas, tá? Mesma coisa com o papel moeda emitido. Esse papel moeda emitido ele vai incluir cédulas e moedas metálicas. E o que é esse papel moeda emitido? São as cédulas e as moedas que existem, mas que estão fora do Banco Central do Brasil. Tá? Não estão em poder do Banco Central. Então, tudo que está no PMPP faz parte do PME. Além disso, moedas e cédulas que estão com o Banco do Brasil, com o Bradesco, com o Santander e com os outros bancos, também fazem parte do PME. Tá certo? Então, você pode até pensar o seguinte, pega todas as cédulas e moedas que existem no Brasil, tira disso da conta, aquilo que está com o Banco Central, você tem o PME. Agora, tira disso que está com o Banco do Brasil, o Bradesco, essas instituições bancárias, você vai ter o PMPP. Tá? Perguntas, gente? Perguntas? Não? Então, o próximo conceito é base monetária. Esse a gente vai deixar para discutir na próxima aula, mas só vamos dar uma pincelada nesses dois pontos aqui.
O que são reservas bancárias? Cédulas e moedas em poder dos bancos fazem parte das reservas bancárias. Então, dinheiro que o Bradesco tem lá nos caixas do Bradesco, em cofres, um caminhão de transporte do Bradesco, faz parte das reservas bancárias. Mas não é só isso. Tem também, nas reservas bancárias, tem as chamadas reservas, que eu marquei aqui, ó, reservas dos bancos. BC quer dizer Banco Central, tá? Reserva dos bancos do Banco Central. Você pode interpretar como se fosse uma conta que o Bradesco tem no Banco Central. Então, tem um saldo. Então, você pode imaginar o seguinte: moedas e cédulas, o Bradesco tem 500. Reservas no Banco Central, o Bradesco tem 1.000. As reservas totais do Bradesco são de 1.500. Tá? Então, na próxima aula, a gente começa a falar do M0, que nesses 4 minutos que faltam até o final, não vai dar para a gente cobrir o M0, que é um conceito mais complicado que o PME e o PMPP. É o primeiro conceito onde você já tem que ter alguma sofisticação intelectual, os outros dois são bem mais simples. Então, a gente deixa para a próxima aula. Por exemplo, por que é mais complicado? Inclusive, olha o que eu já estou falando aqui. M0 é um passivo do Banco Central. Isso, passivo que nem você vê em contabilidade. A gente vai ver depois por quê. Isso, então, próxima aula. Então, eu estou encerrando a matéria nova de hoje aqui neste momento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu vou interromper a gravação. Stop record.